Ô, pessoal, que maravilha! Hoje eu tenho a honra de trazer aqui a minha amiga, a psicóloga Luciana Tiroli. Ela é especialista, é uma das pioneiras do método Tomatiz aqui no Brasil. Lu, por favor, se apresenta para a nossa audiência. Bom, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, obrigada, Sereno, pelo convite, né? Muito bom estar aqui com É um você. prazer, querida. Assim, é meu primeiro, viu, gente? Assim, falar para as câmeras, né? Vamos ver como que vai ser, mas muito bom. Então, eu sou psicóloga, né? Há mais de 23 anos já formada. O método Tomatiz entrou na minha vida. Eu vou falar assim, método Tomatiz, só para já o pessoal um pouco assim, o Tomatiz ele vem do nome do criador, que é um médico otorrino-laringologista francês, que é Alfred Tomatis. Então, o nome vem dele. Então, o método Tomatiz entrou na minha vida mais ou menos em 2006, se eu não me engano, né? Na época que eu morei na Espanha. E eu conheci porque eu estava em busca de... Na verdade, eu li um livro que falava do método Tomatiz, né? Que é um livro, O Efeito Mozart, talvez muitas pessoas conheçam, né? Uhum. E, através do livro, falava do método Tomatiz, eu morava na Espanha e fui procurar. E lá tinha uma pessoa que trabalhava com o método Tomatiz. Então, aí eu fui procurar, e eu fui com a intenção, na época já, de melhorar o meu inglês, porque eu li no livro que ajudava na integração de idiomas. Que legal. E como é que isso funciona? Para quem não conhece exatamente, o que é exatamente o método Tomatiz? O que é que ele proporciona? Quais são os benefícios dessa terapia? Tá. O método Tomatiz, ele tem, assim, são muitos benefícios, né? Que eu brinco que é nem bom falar tudo, que parece que é aquilo que... É muita maravilha juntas, né? O pessoal fala, nossa, funciona para tudo, né? Uhum. Mas, assim, um resumo, né? Bem resumo mesmo, ele é uma estimulação cerebral através da música e de frequências sonoras. Uhum. Então, através do seu ouvido, não sei para quem, assim, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes aqui hoje, né? Técnicos, né? Técnicos. Só um geralzão. Mas através do seu ouvido, você tem um nervo que conecta tanto para toda a parte de baixo do seu corpo, como para o cérebro. Então, quando eu faço uma estimulação auditiva, eu estou também estimulando partes do corpo. Pouca gente sabe disso, né? Então, o Tomatiz faz essa estimulação cerebral. Trabalha com a neuroplasticidade cerebral. Que legal. E ajuda exatamente no quê? Adulto, criança, tem idade, não tem idade? Tem pessoas que têm surdez, tem pessoas que são gagas, tem pessoas que querem melhorar o idioma, até a matemática pode ser melhorada através do Tomatiz. O Tomatiz tira até unha encravada se você quiser. Gente, por isso que eu falo, é bom não falar. Começa a falar tudo. Então, o Tomatiz, assim, ele não tem idade. Qualquer bebezinho pode fazer. A minha filha foi uma das que fez quando tinha 4 meses. Uau, que legal isso. Ela fez porque eu já conhecia Tomatiz nessa época. Ela ficou internada uma semana e ela passou a não dormir depois da internação. E aí eu já perguntei se poderia fazer com ela. Ela fez o Tomatiz e uma semaninha de Tomatiz já relaxou o sistema. Que maravilha isso é fantástico. Para crianças hiperativas ou que têm qualquer outra questão. Então, assim, não tem problema. Desde bebezinho e até não tem idade, né? Qualquer um pode fazer. E ele serve para várias coisas, né? Vou falar algumas também, só para não ficar... né? Mas, por exemplo, criança com qualquer tipo de dificuldade de aprendizado. Então, leitura, fala, escrita, dificuldades motoras. Então, toda essa parte... né? Por exemplo, lá na Bélgica, o Tomatiz, ele está dentro das escolas públicas. Que maravilha. Então, na Bélgica, na Polônia também... Tem escolas públicas que, na idade da alfabetização, eles colocam Tomatiz. E isso ajuda com que a criança... diz que diminui 80% a dificuldade de alfabetização das crianças. Caramba, que coisa maravilhosa. Inclusive, lá tem pessoas de vários idiomas. Então, ajuda muito nesse ponto também. Né? Então, o Tomatiz trabalha com crianças com dislexia também, autismo. Né? Tem alguns trabalhos com autismo muito interessantes. No México teve um trabalho bem extenso, feito com autistas. Que mais? Isso é a parte assim, mais infantil, né? Tá. Aí para adolescentes? Adolescentes. Eu já tive, por exemplo, agora na pandemia, que eles ficaram muito presos. Sim. Né? Então, começaram a ter pânico de sair de casa. Eu tive alguns casos que fizeram Tomatiz e ajudou muito nesse processo de voltar a sociabilizar, a sair de casa. Então, também ajuda. Porque ele trabalha também a parte emocional.
E né? para adultos? Adultos, normalmente o que eu recebo é depressão, ansiedade, estresse. Coisas da vida moderna, né? Isso. E adultos que tiver, assim, também casos de AVC, acidente vascular cerebral. Então, às vezes a pessoa fica com algum problema no corpo, alguma coisa assim que eu posso ajudar, né? Não é que tomatismo funciona para tudo, tá, gente? A gente faz uma avaliação, né? Mas eu tive já casos bem interessantes de, né? Então ele funciona das duas maneiras, tanto não seria numa recuperação, como fosse uma fisioterapia ou algo assim, ou uma terapia ocupacional, de voltar àquela função, como também quando você quer desenvolver ou melhorar aquela função. É isso? Por exemplo, no caso do idioma, quero aprender mandarim e eu não estou conseguindo porque Sim. as letrinhas e os palitinhos não estão batendo na minha cabeça, então eu começo a fazer o tomatize e isso vai me trazer uma nova habilidade, é como se fosse um novo olhar, é isso? Isso. Na verdade, assim, o nosso ouvido, então, por exemplo, desde o útero, você recebe a informação do idioma da sua mãe, Tá. daquele lugar que a sua mãe... E do idioma que ela fala enquanto você está no útero. Olha que barato isso, cara, que maravilha. Porque tanto a frequência como toda a musicalidade do idioma entra, né? Então, se sua mãe mora no Brasil, mas fala inglês no Brasil, provavelmente a criança vai receber mais inglês do que português. Uau! Porque a sua mãe fala inglês. Então, tem que ver isso também. Se fala vários idiomas, ela vai receber de todos esses idiomas. Que legal. Então, vamos dizer que vai formando o ouvido, essas frequências desde do útero materno. Tem um vídeo que viralizou na internet que é muito interessante, que é a criança recém-nascida, ela está assim do lado da mãe e o pai fala bem-vindo e fala algumas palavras e a criança começa a sorrir assim logo após o nascimento, né, provando que a criança reconheceu a voz do pai. E comigo aconteceu, minha filha Gabriela, quando era pequenininha ainda, quando ela estava na barriga, a gente escutava muita música instrumental e tudo mais. E tinha uma musiquinha lá do reggae que ela adorava, que eu também gostava, e aproveitava para ouvir. Quando ela nasceu, nós colocávamos a música, ela em seguida dormia. Era super mesmo. engraçado como ela reconhecia a música, sabe? Era muito legal. Foi uma Sim. experiência muito bonita. Então, tem também essa parte do tomatismo que é para mulheres grávidas. Então, você faz o tomatismo para mulheres grávidas. E é muito interessante isso, que a gente recomenda, se a mulher quer gravar uma melodia para cada filho, e ela canta essa melodia durante toda a gravidez, já tem um estudo feito por pessoas do próprio tomatis que depois, quando a criança nasce, ela canta aquela música. A criança começou a chorar. Ela canta aquela música para aquela criança, para aquele filho funciona. Aquela para o outro filho funciona. Olha que interessante, olha que maravilha. Eu vi um vídeo também desse na internet que viralizou, que é muito interessante. A mãe está com a criança do lado e a criança com o olho assim super aberta, super esperta. Aí coloca lá no texto, ela vai dormir enquanto ela canta. A mãe começa a cantar, a criança, pum, na hora. Olha que interessante. Mas aí você pode fazer. E aí tem mãe que não tem, fala, eu não sei o que eu vou, né? Cantar. O que eu vou cantar, o que eu vou criar. Tudo bem, escolhe uma música que você goste e cante aquela música durante a gravidez, que aquilo vai descer através... a gente fala que desce pelo osso, né? Na verdade, que a comunicação... O som chega mais pelo osso, pela coluna vertebral e pelas cadeiras aqui, do que pela água, né? Então, a vibração que entra vai por aqui. Então, se você canta aquela musiquinha na gravidez, a criança vai reconhecer depois. Seria como que uma ancoragem dentro da PNL, da programação neurolinguística. Sim. É interessante isso. Uau! Então, muito bom. Então, tem essa parte do tomatismo também para... Mas me fala um pouco como é que funciona. A pessoa tem um aparelho para escutar, você conversa, o atendimento é presencial, é online, como que funciona a dinâmica? Uma pessoa que queira te achar hoje, por exemplo, digamos, a pessoa está com problema de surdez, ou ela está com problema na fala, ou ela teve um AVC, ou coisa que o valha. Como é que é o procedimento para que as pessoas possam ter uma ideia? Puxa, eu estou me interessando por isso e eu quero chegar junto. Então, na verdade... hoje, assim, o tratamento normalmente é feito uma parte presencial, uma parte pode ser feita online, né? De preferência, assim, se a pessoa não puder vir até mim, tem como a gente fazer também só online, tem como eu enviar o equipamento. Posso mostrar o equipamento? Claro, aqui? com certeza. Então, por exemplo, assim, só para vocês, né, saberem como que é. O equipamento que é colocado, as músicas, é esse aqui, né? Não sei se... Sim, claro. É esse equipamento aqui que é colocado as músicas.
Aqui dentro já vai a programação específica para cada pessoa, né, dentro do aparelhinho. Antes de colocar a programação, é feita uma anamnese, que é uma entrevista, e também um teste de escuta. Aham. Não sei se é feita uma anamnese e um teste de escuta. Esse teste de escuta é como se fosse uma audiometria, não sei se... Sim, sim. Né? Como se fosse uma audiometria, só que ele é calibrado para o Tomatis, né? No caso, assim, quando é feito à distância, e a pessoa não pode vir, né, até São Paulo, por exemplo, que é um dos lugares que eu atendo, então é feito através da anamnese, eu consigo montar a programação. E aí tem um fone especial do Tomatis também. Esse aqui, inclusive, ele está com... Então, esse fone é um fone especial do método Tomatis. Aqui em cima ele tem um vibradorzinho que vai trabalhar na escuta óssea da pessoa. E aqui, esse aqui é usado para quando a pessoa também faz a parte ativa do tratamento, que tem 2 partes. Tá? Então, assim, só uma geral para vocês entenderem, não, né? Mas... Claro, não, é legal porque às vezes a pessoa tem uma ideia, puxa, gostei, legal, mas como é que isso funciona, né? Muito interessante de ter todo um equipamento já específico. Então, é um equipamento específico para fazer o tratamento. E antigamente o tratamento era feito nos centros do Tomatis. Hoje eu não tenho mais um centro físico, eu só tenho o centro para fazer entrevista e você faz na sua casa. Então você leva e faz na sua casa. Com o equipamento. Se fizer com o seu próprio celular, com o seu headset em casa, não vai funcionar igual, né? Não. Teria que ser com esse aparelho específico. Ainda não tem, né? Talvez até esteja em processo de desenvolvimento em relação às músicas, né? Porque é tudo preparado pelo próprio... Como fala? Pela plataforma, pelo próprio sistema. Pelo próprio sistema, pelo próprio Tomatis, tem o Tomatis Internacional, é em Luxemburgo hoje. Então, vem de lá para nós. Tudo que é feito do método Tomatis vem do Tomatis Development, que é o Tomatis oficial, então vem de Luxemburgo. E no Brasil, quantas pessoas fazem esse trabalho? Bom, hoje, praticamente, sou eu que faço... assim, tem vários níveis de formação, né? Então, dentro do nível de formação mais avançado, que é o que eu tenho, hoje praticamente sou eu que faço no Brasil. Tem mais 2 pessoas também que trabalham com Tomatis. Então, assim, que eu saiba, que eu conheça... Puxa vida! Seriam o quê? 3, 4 pessoas de níveis diferentes, né? Mas é pouquíssima gente que trabalha com Tomatis no Brasil hoje. Porque, assim, eu conheço porque eu te conheço e você já havia falado para mim disso, assim, né, sobre esse método. Eu acho que, para a grande maioria, é bastante desconhecido. Vocês estão nos assistindo, coloca aqui. Se você já conhece ou não conhece, para a gente ter uma ideia do poder do Tomatis e o poder da nossa conversa aqui. No caso do idoso, vamos trabalhar dessa maneira assim, a recuperação é tão rápida quanto do jovem ou isso independe? Ou para cada pessoa é uma pessoa, ou você tem em média? Porque você falou, isso aqui é a primeira fase do tratamento, essa aqui é a segunda fase. Quanto tempo dura o tratamento e como é que são essas categorias, digamos assim, etárias? Então, para o idoso, assim, tudo depende muito da pessoa. Independente se é idoso, por exemplo, eu já tive ótimos resultados com um idoso que teve um acidente vascular cerebral, um AVC, resultados assim que nem eu esperava a velocidade. E tem outros que às vezes precisa receber realmente um pouquinho mais de tratamento. Normalmente, um tratamento básico, você vai ficar de 5 a 7 meses fazendo Tomatis. Só que são por etapas. Então, por exemplo, resumidamente, são 3 etapas de 15 dias de estimulação. 15, 20 dias. Com intervalos entre elas. Né? E realmente, o resultado, assim, nos primeiros 15 dias, você já tem algum resultado. Que maravilha isso. Me traz exemplos práticos. Me dá, por exemplo, alguém que já te procurou com um caso de surdez ou que eventualmente para mim aparece, sabe, dentro dos meus atendimentos de barras ou de processos corporais, ou até mesmo na constelação familiar com cavalos, às vezes vem alguém que fala, puxa, estou tendo um ruído no ouvido, ou então eu escuto um tum, 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 e aquilo não é nada. Alguns falam que é mediunidade, vai no otorrino, já fui várias vezes, não fala que é energético. Um caso assim ou outro que você pudesse trazer para a gente. Então, no caso assim de surdez, o Tomatis, assim, as células que morreram, né, que não tem mais, que aconteceu alguma coisa, realmente um trauma e tal, essas células o Tomatis não recupera. Mas ele ajuda, ele melhora
o que ficou, o que tem ali, ele melhora. Que isso foi um caso até que, né, que aconteceu. Uma das minhas pacientes que realmente tinha uma surdez e ela quis fazer tomatice porque ela queria falar melhor inglês. E o inglês tem os sons agudos, muito agudos. E para quem perde a audição, os agudos é o primeiro som que a pessoa perde, né? Então, ainda mais difícil ainda. E, segundo ela, ajudou muito. Ela fez não só 3 fases, ela continuou fazendo. Então, inclusive, assim, ela achou que melhorou. Ela falou assim, nossa, agora eu consigo ouvir a campainha do meu quarto. Agora eu consigo ouvir coisas que antes, sem estar com o aparelho, eu não ouvia. Então, ainda que o tomatize não recupere realmente o que perdeu, a célula que morreu, ele ajuda a melhorar o que ainda tem. Né? Isso realmente, isso não foi só um caso, né? Eu já tive alguns casos de pessoas com alguma surdez, né? Não surdez absoluta, né? Mas assim, uma coisa... Mas ajuda... Uma perda, talvez, crescente. E alguns casos, assim, que esse caso não foi comigo, mas, por exemplo, pessoas que vão envelhecendo e fazem tomatize uma vez por ano. Para quê? Para estimular o ouvido. Para realmente não ter aquela perda auditiva que você teria. Seria mais preventivo, Preventivo, né? Isso. Ah, que legal. Você pode fazer uma vez por ano, você faz um pouquinho. Às vezes, você faz um tratamento completo, depois você vai e faz, eu quero fazer só 15 dias. Uma vez por ano eu vou lá e faço 15 dias. E ajuda a estimular justas frequências sonoras que normalmente você não estimula no seu dia a dia. Traz para a gente, talvez, um exemplo do idioma. Alguém que está travado no inglês, no mandarim, no português, inclusive. A procura maior é sempre para o inglês, né? Mas eu tenho caso do inglês, francês, assim, as pessoas... Eu sou um caso, tá? Aquela assim legal. Do inglês, por exemplo, né? Eu continuo sem falar inglês fluente, mas antes eu não entendia nada. Eu sentava numa mesa com as pessoas falando inglês, eu não entendia absolutamente nada. Era como se eu fosse bloqueada a nível... Né? Hard. E aí eu estava estudando para fazer, inclusive para fazer o tomatize, eu precisava aprender inglês de qualquer jeito. Então eu fazia aulas de inglês. E nas minhas aulas de inglês, junto com o tomatize, o professor de inglês não sabia que eu fazia. E ele falou assim, nossa, você está estudando mais, você está se dedicando mais, porque assim, você está falando tão bem agora, porque melhora também não só o entendimento, mas melhora a vocalização, melhora a fala, a pronúncia. Né? É importante. Por que melhora a pronúncia? Porque você só reproduz o som que você ouve. Então, se você tem algum problema na sua escuta, você não consegue reproduzir. Então, aqueles sons do inglês, aqueles sons, aqueles que a gente chama de sibilantes, se você não escuta o sibilante, que não é o padrão do português, você não consegue reproduzir. Então, quando você estimula o seu ouvido para ouvir os sibilantes, você consegue reproduzir. E foi isso que aconteceu comigo. Eu descobri que acho que o meu ouvido era fechado totalmente para os sibilantes. Então, aí quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, onde falava inglês, gente, eu entendia tudo. E, às vezes eu poderia não saber responder, porque eu tinha uma compreensão boa do inglês. Eu não conseguia formar uma frase, talvez, mas eu entendia o que ele estava falando. Aquilo, para mim, abriu assim totalmente, né? E aí, nesses anos todos, eu tive casos de inglês, casos de francês também, porque você pode fazer para qualquer idioma, né? Você pode fazer que você vai abrir o seu ouvido para aquele idioma. Do francês, eu tenho uma pessoa que ela ia mudar para a França, que ela queria fazer, ela fez, e também a mesma coisa. Falou que é como se tivesse... Ela falou, eu estou falando muito melhor. Né? A minha fala, a minha conversação, o meu entendimento é muito melhor do que antes do tomatize. Que interessante isso, tá. Muito legal. Então, olha aí, de repente, se você está estudando inglês e está com algum bloqueio, você pode entrar em contato com a profissional que está aqui conversando conosco. Se você é dono de uma escola de inglês ou de idiomas, cara, tá perdendo tempo. Isso é muito legal, muito amplo, né? E assim, não é só... Quando você faz a estimulação cerebral, ainda que seja só para o inglês... você nunca consegue estimular o cérebro só para alguma coisa. Então, por exemplo, em Valência foi feito um estudo bem amplo com os espanhóis, porque os espanhóis falam inglês pior que nós, porque eles têm o grave muito forte, então eles têm menos agudos que o português. Nós somos, assim, né, temos a facilidade dos idiomas comparado com vários outros. Com certeza. Tá? Então, e esse estudo em Valência, assim, as pessoas que fizeram para o inglês... aumentou a concentração, aumentou o foco, aumentou a atenção, porque isso é um pouco padrão para quem faz tomatize. Melhora a atenção, a concentração,
o foco. Às vezes dorme melhor, se você tem problema de sono. Mas existe também uma possibilidade de uso para melhorar a imposição de voz, né? Você não Sim. já atendeu, acho que uma atriz, que você deu toda uma É assistência? verdade. Traz esse caso, que esse caso é super legal. Sim. Uma vez um amigo meu dava aula de piano para uma atriz da Globo, que não era cantora, e eu estava lá. E ele falou, não, você fica à vontade, pode passar quando você quiser, que ela não tem vergonha. Eu falei, tá bom. E eu ouvindo, eu falei, nossa, coitada. Acho que ela não vai conseguir né, O timbre que é requerido. E ele lá tentando. E aí eu tenho um outro aparelhinho que eu não trouxe aqui, que chama ForBrain, que é um aparelhinho que você fala e você se escuta pela escuta óssea. E naquele momento eu procurei, entreguei para ela e falei, tenta com esse daqui. A hora que ela colocou o aparelhinho, só de colocar aquilo, a voz já mudou na hora. Ela fala, gente, nossa, o que é isso? Né? Porque quando você se escuta pela escuta óssea, né? Você fala e se escuta, e ali dentro não é só isso, tem uma balança também, é todo um sistema. Então, aquilo ajuda com que você mesmo consegue controlar a sua voz. Que coisa linda isso, que espetáculo, né? E aí, gente, ela conseguiu, né? Depois ela fez o tratamento completo com Tomatis. Que maravilha. Ajudou com que ela conseguisse cantar, né? E realmente era uma atriz famosa. Então maravilhosa, inclusive, espetacular, mas a gente não vai falar o nome. Foi bem lembrado. É tanta coisa nesses anos, né? São muitos anos aí de... E me fala como é que é a aceitação desse método fora do Brasil, que o Brasil está começando, já começou há bastante tempo, mas hoje ainda nós não temos um volume. Você falou da Bélgica, como é que é na Espanha? Na Espanha tem vários centros do Tomatis hoje, são muitos mesmo. Na Espanha, na França, tem Tomatis no mundo inteiro praticamente. Assim, faz tempo que eu não olho, né, a distribuição, sim, mas tem Tomatis na Europa. Acho que em todos os países da Europa tem Tomatis, e não é só um centro, são vários. Vários centros Tomatis. Agora, como tem o aparelho portátil, porque antes era só presencial, você tinha que ir ficar no local, né? Agora, com portátil, já não tem tantos centros. Sim. Mas tem as pessoas que atendem que pode distribuir, envia o material e volta e Nos tal. Estados Unidos também tem, no Japão, Tomatis tem qualquer... E qual que é o público que mais busca esse tipo de tratamento? Olha, aqui no Brasil, varia muito, sabe? Ah, é? Que legal. Tem épocas que eu tenho só criança, assim, parece que vem assim a leva infantil. Tem épocas que vem só adultos, e adultos assim, eu tenho, por exemplo, adultos que vêm, às vezes, só para conhecer, e aí descobre que, nossa, isso aqui vai me ajudar, né? Porque você pode fazer Tomatis, mesmo que você não tenha nada. Vamos dizer que, eu não tenho nada. Eu quero fazer para conhecer, quero fazer para ver como é que eu me sinto. Ele sempre ajuda em alguma coisa. Então, às vezes eu recebo esse pessoal... executivos também, que vivem numa loucura, que é um momento de relaxar, de melhorar a atenção, melhorar a concentração. Teve uma época que eu recebi muitos casos de pessoas com AVC. Olha, que interessante. E uma outra época também, crianças vítimas de afogamento também. Então, assim, varia bastante, assim. E... no Brasil, por exemplo, autistas, eu já atendi vários, mas os autistas, o meu problema hoje com a parte dos autistas é que os pais façam o tratamento da forma adequada. Quando era no espaço físico, era mais fácil do que agora, que é em casa. Porque é difícil coordenar a questão tudo. Da disciplina e tal, Isso, Mas varia muito mesmo. Assim, agora eu estou numa época voltar as crianças. Eu tenho atendido agora mais crianças às vezes com alguma síndrome diferente, alguma síndrome rara. Os nomes que eu nem... A pessoa fala, nossa, eu vou pesquisar. É isso aí. Né? Mas varia bastante. Então, essa questão que você trouxe aí da atriz, eu acho tão interessante, porque às vezes a pessoa tem uma boa escuta, tem uma boa pronúncia, ela fala bem, se ela não tiver nenhuma dislexia, né? Mesmo se ela tiver bem desenvolvida, ela consegue fazer isso de uma forma bem legal. Mas, às vezes, a pessoa se colocar no mundo, né? Com a sua voz, colocar a voz literalmente no mundo, e poder ter esse auxílio, digamos assim, desse aparelho, é muito legal isso. Isso. E, assim, o Tomatis, assim, independente do tratamento que você faça, pode ser um tratamento para algo emocional seu. Tá. Ele vai trabalhar a sua voz também. Você vai perceber mudança na voz.
Então, às vezes eu escuto alguém falando, algum famoso falando, eu falo, nossa, se essa pessoa fizesse um tomatiz, é como se tirasse as falhas da voz, Tá. tá? Né? Então, ele tem assim, independente do que faça mesmo, você vai perceber que a sua voz vai mudar. Vai ficar, às vezes, uma voz com mais, como fala, com mais colorido, uma voz mais, às vezes, mais forte. Às vezes, quem tem a voz muito aguda, né, consegue equilibrar. Então, às vezes você escuta alguém assim, nossa, aquela voz, sabe? Sei. Né? Que às vezes a voz é muito aguda, você fala, nossa, a pessoa faz tomatiz, ajuda a ter uma voz mais agradável para, né, para falar. Também, às vezes, a pessoa está perdendo a voz por algum motivo. Né? Assim, não sabe o que. Está forçando muito aqui, e às vezes não é aqui, tá, gente? Às vezes é aqui. E isso foi uma descoberta, uma das descobertas do tomatiz, que na época dele tratava só aqui a laringe, a garganta e tal. Não tratava o ouvido. E o tomatiz, que foi ele que trouxe essa visão do que a escuta tinha a ver com a voz. E se as pessoas quiserem te achar, te buscar, fazer um tratamento contigo, como que elas te encontram? Olha, segundo as pessoas, elas me encontram porque elas procuram muito. Ah, que legal. Vamos facilitar a vida das pessoas, por favor. Então, eu não sou muito fácil de achar ali, né? Mas eu tenho o meu Instagram, né? Que é o Luciana Tiroli, com 2 L's. Tenho o Instagram do Método Tomatiz, underline. Eu não sei se é Método Tomatiz Brasil, mas se for Método Tomatiz, você vai me achar. No site oficial do próprio Tomatiz também, né? O Tomatiz Development também, se você procurar lá uma pessoa no Brasil, eu vou estar lá no site oficial do Método Tomatiz. E é isso. Eu tenho alguns no YouTube, tem algum vídeo meu também explicando, né? Falando. Né? E o que é que você diria, olhando para a sua câmera, uma palavra final ou um convite para que as pessoas pudessem experimentar mais o método Tomatiz? Boa pergunta. Essa ele me pegou, tá, gente? Esse sereno, viu? O que eu diria aqui como última palavra? Olha, gente, eu sou suspeita para falar, né, do Tomatiz, porque quando eu procurei para integração de idiomas, e ele como que fez um processo emocional para mim. Então, ele funcionou muito mais para mim do que eu imaginava. Né? Na época, eu estava acabando de mudar para a Espanha. Então, eu falo assim para vocês, se você está buscando alguma coisa diferente, que é gostoso de fazer, que você vai praticamente só ficar ouvindo música, né? E que isso vai transformar, que isso vai trabalhar a sua neuroplasticidade cerebral, a sua parte emocional, busque o Tomatiz. Ele pode trazer muito mais resultados do que você imagina. Para mim, é uma experiência própria. Eu fiz Tomatiz, hoje eu faço Tomatiz porque primeiro eu recebi o Tomatiz. Uau, que maravilha, que fantástico. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. E eu vejo você no próximo episódio. Se você ainda não nos segue, aproveita e dá aí. O sininho deve estar em algum lugar. Aperta nele que aqui tem conteúdo porreta. Tchau, até o próximo!